Revoltante, inacreditável, incompetente. São as 3 primeiras palavras que me vêm à tona para mostrar o que aconteceu ontem com a comunicação do governo para o IOF. Foi, voltou, idas e vindas, mas sempre pensando em aumentar os impostos, tirar mais dinheiro da população, uma comunicação falha, idas e vindas, sem comunicar internamente entre todos os membros do governo, como falaremos. Após o relatório de receita e despesa, que o mercado tinha até interpretado bem, bolsa estava subindo, o dólar estava caindo, logo depois veio o fatídico anúncio do IOF, o aumento do imposto sobre operações financeiras, que com uma pressão muito grande, eles voltaram atrás em poucas horas, mostrando a falta de habilidade, a incompetência do conhecimento do processo econômico e, claro, toda a busca apenas por aumento de receita. Onerar você, a mim, a toda a população, cortar os gastos deles, jamais. Vamos falar mais detalhes sobre isso e como nos afeta e o que ficou daqui para frente. Primeiro, se você é novo nesse canal, a gente fala aqui basicamente economia, investimentos, política, geopolítica, tudo mostrando como isso nos afeta na economia, no dia a dia, trazendo um linguajar mais simples. Então, se é a primeira vez, agradeço estar aqui, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos para o debate. Logo falarei como a gente pode compartilhar junto no mesmo grupo de WhatsApp para falar a respeito disso. A gente já fala diariamente em um debate mais profundo. Portanto, aqueles que já são ouvintes recorrentes, meu muito obrigado. Pois bem, ontem o governo anunciou um relatório bimestral de receitas e despesas, em que, claramente, como o governo gasta mais do que arrecada, ele teve que contingenciar e bloquear um montante de 31 bilhões de reais. A grosso modo, ele falou, olha, esse montante eu não posso gastar, uma vez que estou gastando mais em outra ponta e, portanto, isso vai descumprir as minhas regras fiscais, do arcabouço fiscal que ele mesmo desenhou, depois de implodir o teto de gastos, colocou o arcabouço novo e ele não cumpre. O próprio governo que implantou o arcabouço não cumpre as regras que ele mesmo desenhou. Fica inclusive fazendo artimanhas, colocando despesas fora do orçamento para que não sejam impactadas dentro do arcabouço fiscal. Mas a dívida do governo continua crescendo e a métrica que mais se olha, a dívida sobre o PIB. Por isso, a moeda continua desvalorizada estruturalmente, o real. Pois bem, após eles anunciarem esse contingenciamento e congelamento de 31 bilhões, o mercado estava esperando ali mais ou menos 10, 20 bilhões desse congelamento e veio 30. Nesse momento, o mercado reagiu positivamente. Ora, será que esses irresponsáveis estão agora por fim de olho na responsabilidade fiscal, ou seja, o governo gastar menos do que arrecada ou minimamente economizar alguma parte? Pois não, nada disso, absolutamente nada. Mas eu já vou continuar a falar sobre o relatório e logo depois do anúncio veio o fatídico tema sobre o aumento do imposto de IOF. Quando o Haddad estava divulgando o relatório bimestral que eu acabei de mencionar, perguntaram a ele sobre o IOF e ele falou que não tinha nada demais e que ele falaria no momento que o mercado estivesse fechado. Mas não, o mercado também não estava totalmente fechado, os índices futuros estavam funcionando e o índice brasileiro lá fora também, como foi caótico, veremos. Isso ontem ainda falando. Vale lembrar que o IOF, eles conseguem aumentar na canetada, não precisa passar pelo legislativo. É um imposto que simplesmente eles aumentam. E também é extremamente importante lembrar que a própria OCDE, que o Brasil quer entrar, é contra manter vigente o IOF. Você pode, segundo a instrução da OCDE, colocar IOF em uma maneira pontual, mas aqui no Brasil, nada que se cria de impostos, eles voltam atrás. Esquece, não voltam. É permanente e é para sempre. Pois é, a implantação, então, dessa mudança e, portanto, do aumento do IOF, ela vai contra, justamente, as regras de adesão do Brasil ao OCDE. Nos afastamos mais do grupo que queremos entrar.
é a famosa contraditória entre retórica e as próprias ações. Mas o PT, ele é justamente isso, né? Outros pontos que valem mencionar antes de entrarmos no tema é que Haddad mentiu. Lá atrás, ele disse que não haveria aumento de IOF. Quem acredita em políticos? Quem acredita no PT? Mas tem um viés arrecadatório, que é justamente espoliar a população e não tirar nada do governo. Tira de você, porque isso, inclusive o governo disse abertamente, Galípolo, que é presidente do Banco Central, que o aumento do IOF tem um viés unicamente de arrecadação, aumentar a arrecadação. E claro, é um retrocesso, porque no fundo é um controle de capital. E controle de capitais nunca funcionou na história, nem no Brasil, nem em nenhum outro país. Além do mais, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, veio a público e disse que nada sabia e que em conversas internas entre eles, ele sempre se opôs ao aumento de IOF. Repito, isso pode ser configurado também como um retrocesso imenso por ser, de certa forma, um controle de capital. Quando você encarece a relação de mandar dinheiro para fora, investir lá fora, comprar moeda estrangeira, claramente você quer dificultar o acesso à moeda estrangeira. Portanto, é um retrocesso sem tamanho, além de uma mentira e uma medida arrecadatória. O governo não quer cortar na veia, ele quer passar para você esse custo. Pois bem, então vamos pegar o anúncio oficial do próprio governo e passar alguns pontos aqui sobre o que eles soltaram, o próprio Ministério da Fazenda. Primeiro de tudo, obviamente, eles passam algo que é bonito, dizendo que é uma medida de equilíbrio fiscal, mas novamente só parte do aumento da receita e não do corte de gastos. E vamos passar aqui rapidamente, é que o primeiro deles sobre seguros, plano de seguro de vida com cobertura por sobrevida. O imposto era zero, agora continua zero para aportes mensais até R$50 mil e acima de R$5 mil. Eles passam a ter um custo de 5% sobre aporte. Claro que isso atinge uma camada muito pequena da população, para quem aporta acima de R$50 mil em plano de seguro de vida, mas de qualquer maneira é um imposto absurdo. O conceito de imposto já é em si absurdo, mas 5% sobre cada aporte. Então imagina que uma pessoa vai aportar R$100 mil, ele já perde 5% de cara, o aporte dele já cai 5% e demora, obviamente, esse tempo para recompor baseado na rentabilidade, o que já é de cara um absurdo. Depois, o IOF sobre créditos das empresas, ou seja, você encarece o crédito nas empresas, o que torna, obviamente, mais difícil, mais caro o crédito para quem gera emprego na economia. Então, basicamente, uma operação de financiamento e antecipação de pagamentos, o chamado risco sacado, que ficou muito em evidência com a operação da Americanas, com a fraude da Americanas. Basicamente, o que entrou é que ela passa a ser considerada uma operação de crédito, portanto, será onerada, terá que ser tributada. E é uma grande discussão se isso é ou não a antecipação a fornecedores, se é uma operação de crédito ou não. O governo tem todo o interesse que entre como operação de crédito, porque aí ele passa a onerar. Uma cooperativa, que é tomadora de um crédito, antes era zero, e agora aquelas cooperativas com até o valor de 100 milhões por ano continua zero e acima disso entra em tributação. Mas o mais forte começa a ficar aqui. IOF, crédito empresas. Crédito pessoa jurídica. Você tinha um teto de 1,88, agora subiu para 3,95. Empresas do Simples Nacional, operação até R$30 mil, que abrange grande parte das empresas no Brasil. O teto era 0,88%, passou para 1,95%. Empresas no geral, a gente vê que o aumento ele é expressivo, R$188 de IOF no teto no ano, passa para 395, no Simples de 88 para R$195. E para microempreendedor individual, também há um incremento no imposto. Ou seja, o que vemos é claramente um viés arrecadatório como um todo. O câmbio também, cartões de crédito e débito internacional era 6,38 até 2022, tinha um planejamento de ir diminuindo até zerar essa operação, até reduzir o IOF a zero, e agora ficou em 3,5%.
A remessa de recurso para a conta do contribuinte brasileiro no exterior e compra de moeda em espécie, que era 1,1%, passou também para 3,5%. Ou seja, uma alta muito expressiva. Empréstimo externo de curto prazo também houve um aumento, que estava zerada a alíquota a partir de 2023, agora 3,5%. Transferências relativas a aplicações de fundos no exterior era zero, foi para 3,5%. Ou seja, em conjunto, o que nós vemos é que, segundo o próprio governo, esse aumento de imposto traria para a arrecadação um aumento de 20 bilhões. Veja, o governo produz um déficit, como falaremos daqui a pouco, de mais de 100 bilhões. É mais do que isso, porque muitos dos gastos eles colocam por fora do orçamento e fica mais difícil de ser rastreado, mas já foi rastreado, já se sabe bem disso. Então, aí ele não entra no orçamento, mas entra no endividamento do Estado. Então, ele produz um déficit de mais de 100 bilhões e quer fazer uma medida dessa, que destrói a economia como um todo, para arrecadar 20 bi. Quando ele faz isso, o crédito encarece, o juro sobe, a moeda pode desvalorizar e, consequentemente, mais inflação encarece, a rolagem da dívida do governo é pior para ele mesmo. Até esse meme sobre cartão internacional, que o governo já bateu na AliExpress, já bateu na Shein, agora está batendo na Avenue, na Wise, na Nomad, que tem cartão de brasileiro que compra lá fora. Portanto, ninguém escapa dessa saga petista de aumento de imposto simplesmente pelo fato de arrecadar mais. Vale lembrar que o BTG, na empresa que é meu sócio ali na Aquavera Investimentos, tem o cartão de crédito do BTG e eles vieram a público falar que antes, com a questão do cashback, você tinha o IOF mais baixo e que eles estão estudando e vai permanecer o IOF mais baixo do que o praticado pelo governo. Então, você começa a ver ações individuais das empresas para tentar escapar desse leão que é o governo, que é o Estado brasileiro como um todo. E vale mencionar que esse anúncio do IOF, como eu falei, veio depois do relatório de receitas e despesas. Só que o barulho foi tamanho no mercado. O EWZ, que é o índice brasileiro negociado lá fora em Nova York, ele chegou a cair quase 4%. A moeda brasileira, o dólar futuro, atingiu R$ 5,78. E eles começaram a ver que o barulho seria imenso dentro do mercado. E o que fez o governo completamente perdido, ora, em pouco tempo, voltou atrás nas medidas anunciadas do IOF, não todas, o aumento continua, mas ele acabou mudando. E esses números que eu apresentei no relatório já é após essa mudança. Os aumentos seriam maiores ainda e, portanto, agora ficaram, digamos, no meio termo. Continua o aumento de imposto, não como foi anunciado, um pouco mais baixo, mas mantém a alta do tributo e a criação para algumas operações que antes eram zeradas e agora passa a ser onerada. Inclusive, eu particularmente fiz uma operação de câmbio na minha conta para fazer um pagamento para minha conta na Espanha e olha só, eu fiz a operação ontem, quinta-feira. A operação seria liquidada, ou foi liquidada hoje em euros, porque é D+1. Eu fechei ontem, antes do anúncio, e como a liquidação é hoje, o governo já me cobrou o IOF novo. Olha que impressionante, ninguém escapa disso. E é justamente por isso que eu trago e convido cada um, vou deixar o QR Code aqui na tela para a gente entrar no grupo de WhatsApp e a gente continuar nesse debate. Além de, obviamente, vários cursos que tem lá, mais de 100 horas, Doação Humana do Mises, um livro que você não pode perder para compreender como os governos funcionam na parte econômica, é muito mais do que um tratado de economia, curso de microeconomia, macroeconomia, contabilidade gerencial para você entender esses movimentos. Cada vez é mais importante entender o macro e debater. Então, deixa o QR Code na tela, o descritivo está no vídeo, no comentário fixado. Vai ser um prazer contar com a presença de todos vocês. Ou nos aglutinamos, ou então o governo realmente vai comprometer e muito o nosso poder de compra. Mas oportunidades, elas aparecem. Há muitas, por sinal, tanto aqui no Brasil como fora de alocação. Eu já venho falando isso e a gente fala diariamente no nosso grupo ali do WhatsApp. Pois bem, logo depois do relatório de receitas e despesas veio o fatídico anúncio do IOF. Lembrou muito ali quando o dólar bateu 6,30 e nós vimos aquele pânico depois do anúncio de um corte de gastos, o governo veio e anunciou a medida de isentar o imposto até R$ 5.000, e aí foi
uma sangria no mercado. Pois bem, e o que disse esse relatório de receitas e despesas? Basicamente o que a gente já fala nesse canal há muito tempo, que a receita está superestimada e a despesa está subestimada, ou seja, a receita é menor do que o governo esperava no orçamento do ano e a despesa é maior, ou seja, o governo gasta mais e vai arrecadar menos, mesmo subindo esse tanto de imposto. A expectativa de arrecadação extra do governo nesse relatório foi reduzida em 81 bilhões de reais. E a atividade econômica, obviamente, que começa a diminuir o seu ritmo, uma vez que não dá para continuar interferindo na economia e criar esse crescimento artificial acima da capacidade de crescimento, que é o chamado hiato do produto, isso gera inflação. Quando o governo tira esses estímulos, esses anabolizantes, a economia começa a diminuir o seu ritmo e a arrecadação também cai. Pois bem, a receita, o governo espera uma queda de 31 bilhões de reais abaixo do orçamento. A despesa, 25 bilhões acima do esperado. Ou seja, receita entra 31 bi a menos do que eles esperavam e eles gastam 25 bi a mais do que eles mesmos disseram que gastariam dentro do orçamento. Dentro desse orçamento de 2,8 trilhões mais ou menos, os gastos obrigatórios são 2,2 trilhões. De 2,8, os gastos obrigatórios são 2,2 trilhões. 36 bi acima do esperado. Subiram os gastos obrigatórios, que é a manutenção da máquina pública, salários, aposentadorias, e os gastos discricionários, aqueles não obrigatórios, 210 bi. De 2,8 trilhões desse orçamento de receitas e despesas primárias, nós estamos falando que de 2,8 trilhões, repito, os gastos não obrigatórios, que engloba investimentos, por exemplo, sobra 210 bilhões. O resto é manutenção da máquina pública. Gastos obrigatórios que não param de crescer, comprimem os gastos não obrigatórios e, segundo o próprio governo, em 2027 não haverá mais dinheiro para educação e saúde nos gastos não obrigatórios. Portanto, a máquina para. Ou corta gasto ou pagaremos com inflação. Outro ponto importante dentro do relatório, a previsão do déficit primário, ou seja, quanto que o governo vai fechar o ano gastando mais do que arrecadando. Antes eles tinham, ou disseram ter expectativa, de um superávit de 14 bi. Podem rir à vontade. Estou replicando os dados do governo. Aqui a gente sempre falou que isso era impossível. Pois bem, agora eles já revisaram para um déficit de 51,7 bilhões. Incluindo os gastos de precatórios, o governo espera ter um déficit de 97 bilhões no ano. Sem contar todos os gastos parafiscais, como eu falei, que eles gastam fora do orçamento e não entra na conta do arcabouço fiscal, mas aumenta o endividamento público. Ou seja, um déficit de 97 bilhões, que é 29 bilhões maior do que eles mesmos esperavam. Caos total, sem surpresa absolutamente nenhuma. Mesmo contando que 44 bilhões de precatórios podem ser pagos nesse ano sem que seja incluído no orçamento. Até 2027, supostamente zero, mas vai aparecer algum político para tentar mudar a regra novamente. Pois bem, Lula deixa claro, e seu ministério, que eles recorrem ao IOF, ao aumento do imposto, para tentar cumprir a regra fiscal sem abdicar de sua obsessão pelo aumento desenfreado dos gastos públicos, com cargos, com emendas secretas, com doações vultosas para suas ONGs e seus movimentos sociais, shows para uma série de artistas e todas as mordomias para si, para os seus cônjuges e para todo o seu entorno. O PT não acredita em abrir mão de absolutamente nada. Ele onera a todos pelo seu poder. Na Argentina, Milei acabou com o cepo cambiário, como já falamos em outros vídeos. Ou seja, basicamente o que ele transformou, e deixei explicado tecnicamente o que isso significa no outro vídeo, ele falou: população, toma o seu dinheiro de volta. Seu dinheiro, suas escolhas. E você? Qual você prefere? E como o governo voltou atrás, a Bolsa Brasileira hoje, sexta-feira, surpreendeu. Fechou em alta de 1,89% o índice futuro, o Ibovespa fechou com uma alta de 0,40% e o dólar caiu quase 2%. Ou seja, isso mostra que o governo perde em força para conseguir medidas populistas. E o mercado interpretou dessa maneira. Tanto é que no ato do anúncio, o índice futuro da Bolsa Brasileira lá fora, como eu falei, chegou a cair quase 4% e o dólar subir muito, o real desvalorizar. Hoje, nós vimos o contrário.
foi um dia de euforia na Bolsa após a abertura mais cética. Teve essa euforia justamente por mostrar que o governo está limitado na sua capacidade de populismo. Eles não conseguem acelerar esse absurdo que eles fazem. E me perdoe por repetir tantas vezes a palavra absurdo, mas é que foi um fatídico anúncio, mais um. Portanto, se defenda do governo, aprenda a entrar no debate, estude sobre Bitcoin, estude sobre as alternativas. No Brasil há muita alternativa, por exemplo, com títulos atrelados à inflação, com ações ainda com preços atrativos, já precificando uma eventual mudança para 2027, porque com o PT não dá mais. Inclusive, acredito que o próprio Centrão já vem abrindo mão deles. A Globo, que é uma agência estatal do Lula, praticamente já está também abrindo mão, batendo mais no próprio governo e nas suas atividades, digamos, nada surpresas, mas absurdas por natureza. Portanto, entenda sobre isso, deixa o QR Code de novo, entre para o debate porque ele é extremamente importante. Espero que tenha ficado claro, não confie em governos, se defenda deles. Eles estão aqui para tirar o nosso poder de compra e dar mais poder a eles. Mas a gente consegue vencer. Essa foi mais uma das lutas. Eles conseguiram aumentar? Sim, mas há limites para eles. E essa luta, ela é árdua, mas nós venceremos. Porque realmente as pessoas começam a perceber que o Estado, ele é predatório. Ele está aí para sugar absolutamente tudo de você, de todos nós e da sociedade como um parasita. Dirão que estão aqui para te ajudar, te devolvem uma fração daquilo que tomam de você. É como nos comentários e no curso que nós temos na comunidade Liberdade Sem Fronteiras que eu mencionei, do livro A Lei de Bastiat, e em uma outra passagem em que ele fala sobre o que se vê e o que não se vê. Ou seja, a maioria das pessoas não vê os efeitos maléficos que o próprio Estado cria para a sua vida. Ele tira o teu dinheiro e a tua capacidade de compra, mas sempre dizem que é para o teu bem. Por isso que o debate é extremamente importante. Espero que tenha ficado claro e vejo a todos na discussão para não perdermos esse país. Seguimos.